ligação da radiestesia com o espiritismo. Como o senhor associou essas duas forças? Certo. Primeiramente, eu teria que colocar o seguinte: a radiestesia não faz parte nenhuma do conhecimento dos centros espíritas. Mas, segundo Charles Richer, o indivíduo, para ter alguma sensibilidade na radiestesia, precisa ter uma sensibilidade psíquica. Então, veja bem, por que nós usamos lá no nosso centro uma das salas para esse tipo de pesquisa de trabalho? Porque lá não existe remanência de nada, de objetos nenhum. É uma sala limpa, sem nada dentro, porque você sabe que aonde estiver um objeto qualquer, lá você vai encontrar uma remanência que pode influir muito dentro das pesquisas. Então, nesse sentido, a radiestesia significa a sensibilidade de medir as radiações de raios, ou seja, aura, de tudo que existe. E de ondas. O que é onda? Pensamento. A radiestesia, ela ainda é uma disciplina de uma parte das matérias que está estudando raios e ondas. Então, ela não é, como muitas pessoas pensam, uma ciência comprovada ainda. Nós estamos estudando o porquê dessas forças, não é verdade? Mas nós notamos o seguinte, que a maioria das pessoas, quando realizam cursos, acham que elas já estão aptas a realizar a radiestesia. Mas eu diria a você, se elas não têm a sensibilidade, o que vai acontecer? Ora, nós sabemos que o pêndulo faz movimento em cima de qualquer cor, de qualquer material, diferente um do outro. Agora, o bom radiestesista é aquele que tem alguns dos sentidos mais aguçados que outros. Então, veja você, dentro das pesquisas que nós fazemos, você colocando 100 pessoas para essa pesquisa, 40 tem o campo de percepção aguçada, 60 não tem. Então, isso vem demonstrar que aquelas 60, se forem fazer o curso, o que elas vão realmente captar? O movimento das coisas materiais, que tem um movimento corriqueiro. Agora, a sensibilidade, o radiestesista não precisa nem de aparelho. Por exemplo, você vai medir uma casa irradiada, o primeiro movimento que nós sentimos em torno de nós é na audição. O ouvido começa a dar um barulho, uns estalos, e isso significa que ali existe uma irradiação. O que vale o pêndulo ali? É mais para que o indivíduo veja, não para o radiestesista. Dentro das pesquisas que fazemos também dentro do campo psíquico, é a mesma coisa. Você tem que conhecer os movimentos do pêndulo e traduzi-lo, para que as pessoas, então, possam ter seguramente, né, uma informação dos fatos que buscamos. Uma das coisas muito difíceis na radiestesia é a autossugestão. Se você for muito sugestionado, digamos assim, a Clara vai medir a sua mãe. Suponhamos que ela tivesse lá uma doença infecciosa e até um câncer. Você, pela sua sugestão, não vai querer achar esse movimento na sua mãe, não é verdade? O radiestesista nato é aquele que, se for medir a mãe, o pai, a filha, o irmão, não entra na sugestão. Ao passo que aquele sugestionado não vai querer essas enfermidades aos seus familiares. Mas uma coisa muito importante é aquilo que nós dissemos no início. Remanência, na linguagem da radiestesia, quer dizer ficar. Todas as coisas que existem no universo deixam ficar algo em torno de si, que é aquilo que nós chamamos da aura, boa ou ruim. Quando você vai fazer uma pesquisa
Em qualquer pessoa você vai encontrar a parte positiva e a parte negativa. Eu vejo como é muito importante, não é verdade? E daí então, nós vamos buscando outros conhecimentos que poderia depois dizer a você, através das glândulas endócrinas. Bem, agora nós vamos dar um tempinho, né, seu Hélio, para o nosso pequeno intervalo, mas a gente continua já já. Mas vamos continuar então com o senhor Hélio Braga, que está nos falando dos poderes mediúnicos e da radiestesia. Mas eu gostaria, seu Hélio, que o senhor me dissesse o que se pode descobrir pela radiestesia, tanto no corpo físico como espiritual. Muito bem. Isso aí é um assunto, como eu disse a você, que não faz parte do espiritismo, mas é um estudo que nós vamos realizando a longo tempo, procurando, na medida do possível, desvendar bloqueios e enfermidades que as pessoas carregam consigo. 3 glândulas são muito importantes neste estudo. Nós temos aqui, nesta gravura, a epífise, que é chamada também de glândula pineal. Ora, esta glândula, ela comanda todas as outras, ou seja, a hipófise, a tireoide, o timo, o baço e o pâncreas, o fígado, a vesícula, na mulher, o ovário, no homem, o testículo. Muitas pessoas têm enfermidades nessas glândulas e não sabem por quê. Estudando isso, nós encontramos um movimento que mostra que nesta glândula existe alguma deficiência. E hoje a medicina vem comprovando as nossas pesquisas. Veja bem, um dos mais ilustres psiquiatras do mundo, em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, Dr. Elme Glenn, diz o seguinte: a glândula epífise, ela é mais ou menos como uma pinha. Ela tem dentro dela vários ossos pequenininhos que formam o sistema elétrico do nosso organismo. E ele, pesquisando as pessoas com sensibilidade no mundo espiritual e pessoas com defeitos orgânicos, encontrou aí a causa de muito dos desencontros que nós carregamos na nossa existência. No Espiritismo, ensina que aí está contido aquilo que nós trazemos do passado e que em determinado momento ela pode vir à tona. Não tem idade. A qualquer idade ela aparece. Mas o doutor Elmer diz o seguinte, que pesquisando as pessoas de um potencial psíquico bastante elevado, é que ele encontra esses nossos companheiros que têm alguns dos sentidos aguçados. Por exemplo, ouvem vozes, vê vulto, sente a aproximação, alguém que lhe toca, alguém mexe no seu cabelo. São aqueles nossos companheiros que têm uma intuição muito elevada. Por quê? Porque eles têm junto deles entidades espirituais que utilizam desta energia para que ele possa trazer as informações. Mas isso aí é muito importante, então, no dia a dia da nossa vida. Quando tivermos alguns maus pensamentos, pensamentos de suicídios, começamos a reviver o passado, que pode ser desta vida também, porque o passado não é só da outra existência. Quantas coisas ficam marcadas em nós nesta existência? É só fazer uma pesquisa nessa glândula que nós já vamos encontrar o porquê. Veja que coisa interessante. Em seguida, rapidamente nós vamos falar da glândula hipófise. O que ela traz nas pessoas que têm ela fora do normal? Por exemplo, é muito comum encontrar nas pessoas que nós chamamos de médium uma doença
corriqueira, como a hipoglicemia, como o diabetes. Todo indivíduo que tem este tipo de doença, você fazendo uma pesquisa nele, encontra um movimento na sua glândula hipófise. Essas pessoas são aquelas que, quando saem para viajar, se tiver uma viagem, por exemplo, de 1 hora, eles precisam fazer xixi 4, 5 vezes durante o trânsito. Outros, então, têm um problema de ânsia, outros têm problema de dores. O seu sistema nervoso fica altamente alterado. E mais ainda, o problema hormonal que comanda todo o nosso sistema. Daí a tireoide não funciona. A função da tireoide, que é buscar na alimentação o iodo para queimar o açúcar, veja lá, não funcionando, ela vai ser diabética ou hipoglicêmica. Mas a atuação está lá na glândula. São, às vezes, entidades afins com aquela pessoa que tiram ela fora do equilíbrio emocional. E há fatos corriqueiros que nós encontramos dentro dessa pesquisa. Senhoras, senhores, jovens, que sentem, às vezes, até alguém dormindo com ele, querendo, às vezes, até realizar sexo. Veja que coisa interessante. Outros têm sintomas que pegam nele, sentem e apalparem. Outros companheiros têm suor frio nas mãos, nos pés, cai frequentemente, assim, numa espécie de atordoação. Tudo isso proveniente dos desencontros dessa glândula. Mas o importante de tudo isso é o seguinte: o que é que faz essa glândula trabalhar realmente? É isso que eu ia perguntar. Eu ia interromper para perguntar se é possível uma cura com essa descoberta. É possível, lógico que é. Então, veja bem, nós estamos aqui só falando das doenças, não estamos dizendo nada dos remédios, na verdade, mas o remédio é muito importante. O que faz com que essa glândula saia fora de sintonia é o emocional das pessoas, que faz com que, então, ela deixe de funcionar, e daí ela vai atuar também diretamente em uma outra glândula, que eu gostaria de mostrar ao nosso companheiro, que se chama glândula timo. Esta glândula é aquela que comanda todo o sistema renal. Então, os médiuns também, denominados médiuns, têm muito esse problema renal, que é proveniente do desequilíbrio da glândula timo. A glândula timo, hoje também dentro da ciência, nos trouxe um outro conhecimento muito importante. Todas as pessoas que têm ela em bom funcionamento dificilmente contraem doenças contagiosas. Então, veja você, isto também é fácil de fazer uma pesquisa nas pessoas que têm essa sensibilidade, não é verdade? Bem, seu Hélio, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a sua presença, né? Muito obrigada, foi realmente assim uma explicação, uma entrevista muito boa, e tenho certeza que o telespectador gostou muito.